Bem-vindo ao podcast Parapsicologia na Prática. O tema do nosso episódio agora é como reconstruir o seu relacionamento. Muito bem, eu sou Rafael Stolf, parapsicólogo clínico e psicólogo, editor, diretor do Impacto Curitiba, professor, autor de vários vídeos, podcast, enfim, muitos materiais que você pode expor no nosso site. Um grande marido, um lindo avô. E eu sou Anivalda Nazário Stolf, esposa deste grande homem, parapsicóloga clínica, desde 2010 atuando exclusivamente com a parapsicologia, professora do curso, coordenadora, e estamos aí nessa parceria hoje falando sobre relacionamentos, porque temos muito a contribuir com os relacionamentos, porque temos experiência nesse assunto, né, Wilson? Tanto experiência, experiência nossa, de um casamento de quase 20 anos e de casais que também atendemos. E sabe onde nós encontramos um método extraordinário para este relacionamento que nós temos hoje? Na parapsicologia. Que talvez você fique vendo, o que é isto? Vai saber o que é isto. Vai saber que ciência extraordinária é esta, que vai trabalhar na sua mente, poder transformar a sua vida a partir de causa, a partir da estrutura mental subconsciente, que leva a comportamentos, atitudes que não queria ter e assim por diante. Então, o ponto é, onde nasceu o problema? Se você não sabe onde nasceu, como é que você vai resolver se não sabe nem onde nasceu? Então está lá no subconsciente, é disso que a parapsicologia trata. Exatamente, a parapsicologia é essa linda ciência, a ciência da mente humana. E é disso que vamos tratar aqui, porque tudo decorre da nossa mente. Então, tanto as dificuldades, o que leva um casamento a acabar, como falamos no episódio anterior, quanto também a salvar, a reconstruir um relacionamento que pode estar em crise, que pode estar aí morrendo. Então, a base é a mesma e que é preciso resgatar. Então, a base é a nossa mente. Quais são os registros mentais que temos, né? E tudo, então, vai mergulhar nesse autoconhecimento. Então, a pergunta mais uma vez, o que você sabe de você, da sua história? Mas essa história não começa só em você, né, Wilson? Começa onde? Na mãe, no pai, no avô, no bisavô, gerações que nos precederam é que nos delegam, né, comportamentos, né, programações que levam a comportamentos. Então essas programações herdadas, que nós fizemos referência no vídeo anterior, é que nós temos que entendê-las e como então, o que fazer com o que fizeram da gente. Essa é a nossa conversa agora. O que fazer com o que fizeram da gente, porque se nós não soubermos fazer mudança naquilo que nos repassaram enquanto programações que não são das melhores, né, nós vamos repeti-las, né, tanto quanto já aconteceram em gerações anteriores. Então, como lidar com esta questão bem, de como viver uma relação mais harmônica, crescente, evolutiva, permanente, duradoura, cada vez melhor. Relacionamentos não são para serem mais ou menos. Relacionamentos mais ou menos está cheio. E relacionamentos morrendo tem mais ainda. Relacionamentos crescentes, construtivos, evolutivos são raros. Na parapsicologia nós sabemos como fazer esta mudança. Exatamente. Claro que neste episódio vamos trazer algumas práticas, alguns elementos, algumas ferramentas que você já pode aplicar, mas que também há necessidade de ir a um mergulho mais profundo. Então, à medida que você faz as suas reflexões, qual é a minha história? Como foi meu pai, como foi minha mãe, enquanto esposa, enquanto marido meu pai, né, enquanto esposa minha mãe e meus avós, como foi a minha história de quando, né, eu era criança. Tudo isso traz impacto para você agora. Nós agimos e reagimos decorrente desses registros mentais fortemente programados. Por que são fortemente programados? Porque envolveram emoção,
porque assim a nossa mente é programada. Então há muito que se aprofundar nisso. E para isso, para você então poder mergulhar em si, poder resolver as suas questões mais profundas, né? Então nós temos algo também mais profundo a lhe oferecer, né? Temos aí uma imersão para casais, com base na parapsicologia para casais, nessa imersão, que então você vai poder se autoconhecer, mergulhar em você e se resgatar, tá? Além disso, o IPAXI também tem curso mais longo de autoconhecimento, de parapsicologia clínica, são cursos, são aprofundamentos que você então pode fazer, além disso que estamos conversando aqui hoje. Então, se está interessado no assunto, clique embaixo e faça a sua inscrição já agora. Não perca essa oportunidade de mergulhar em si para ter realmente resultados significativos, resolutivos na sua vida, né? Retomando um pouquinho bem, não quer dizer que dos pais só venham coisas ruins, negativas, tá? Parece ter essa sensação talvez. Não. Bem lembrado. Nossos pais nos passaram coisas fantásticas, maravilhosas, índole, valores, honestidade, enfim, tudo que é de bom nós os temos porque nossos pais nos passaram. Mas são seres humanos normais que também, eles, sem saber como nós podemos saber hoje, repetir a história que eles também receberam, tá? Então, nossos pais são os melhores pais que sabem que podem ser. Mas nós podemos ser ainda melhores que nossos pais, não porque eles foram maus, porque é nosso dever, né? Tomar aquilo que nos passaram, esse legado que eles nos passaram positivo, e aquilo que não foi tão positivo, não é porque eles quiseram nos passar negativamente. Mas nós temos esse dever de melhorar essa relação, porque isso faz com que nossos pais sejam também agora mais felizes conosco, que vivemos uma relação fantástica, maravilhosa. Então, como é que a gente vai trabalhar isso, bem? Como é que, como lidar para que nossa relação seja ainda melhor? Além de dessa profundidade e abrangência que é necessário e fundamental entrarmos, tem algumas técnicas e ferramentas que queremos trazer para você hoje já, para você poder aplicar e ver resultados aí no seu relacionamento. Uma delas é a forma de diálogo. Dialogar é um dos elementos essenciais no relacionamento. E como é isso no seu relacionamento? Quanto vocês realmente dialogam, conversam e de que maneira? É um apontando o que o outro fez ou deixou de fazer, criticando, julgando, condenando? Porque normalmente é dessa forma que fazemos. E aí qual o resultado que se tem? Uma luta, disputa, briga, né? E briga de poderes. Competição. Né? Competição. Né? Os relacionamentos hoje, eles são muito pautados em competição. Um querendo se sobrepor ao outro. Então torna-se uma guerra. E isso na atualidade é muito forte, claro que é, porque hoje não há mais a submissão da mulher. E nem pode mais ser como era antigamente. E aí entrou-se uma guerra, uma disputa. E isso acaba também dissolvendo os relacionamentos. Então, para que a gente possa ter resultado num diálogo, ele precisa estar focado, pautado em sentimentos. Quando eu falo para o meu parceiro como eu me sinto, e não só aponto o que ele fez, é a chance que eu dou ao meu parceiro de ele compreender os meus sentimentos sem se sentir julgado. Olha, aconteceu isso e eu me senti assim, eu estou me sentindo assim. Talvez não foi sua intenção, mas isso me doeu desta forma. Então isso foi difícil, está sendo difícil para mim. Então observe que você está colocando a sua dor, o seu sentimento para o seu parceiro te compreender, não é, Wilson? E aí eu não estou sendo acusado. A esposa está me revelando o sentimento daquilo que eu fiz ou deixei de fazer.
Mas não fui acusado por isso. Não fui julgado, muito menos condenado. Por isso falar de sentimento é importantíssimo. Porque a partir desta revelação do sentimento, você se compadece, você se reconhece, você se mantém numa situação de igualdade, não de superioridade, que tem que lutar. Não, eu estou falando aqui de sentimento. É ruim, dói em mim também quando ela fala, eu fiquei triste diante daquilo que você fez. Mexe comigo também nessa emoção. Né? Como ela foi maravilhosa, ao invés de me atacar, ela disse o que sentiu. E aí com isso eu desmonto minha armadura, né? Todas as minhas ferramentas de ataque ou contra-ataque e começamos um diálogo. Né? E aí começa uma conversa completamente amena, onde se fala diálogo. Diálogo é a dois, não é monólogo. Tá? Então, diálogo supõe colocar e ouvir, falar e ouvir. Tá? E sem atropelo. Deixa ela falar primeiro, se ela está falando, depois eu falo e vice-versa, e assim vai. Né? Onde não há uma sobreposição de palavras, etc. Não, diálogo é um vai e vem igual, daqui para lá e lá para cá. Exato. E isso que você coloca, meu bem, é justamente como é difícil, não nos damos conta de ouvir com atenção completamente o que o outro quer nos colocar. A gente já tem a tendência de argumentar em cima e já se defender em cima. Então, quanto mais nós aprendemos a usar a fala envolvendo os sentimentos, mais fácil do outro não se sentir julgado e não atropelar, interromper, né, aquilo que precisa ser dito e muitas vezes não é dito, se cala, né, justamente por conta desse julgamento que vira ataque e defesa o tempo todo nos relacionamentos. E quando é assim, eu não tenho essa necessidade de defesa, tampouco eu preciso, ou isso me leva a me reconhecer. Eu sou falível, eu também falho. Então, nós só mudamos na vida aquilo que eu reconheço em mim. Se eu não reconhecer, ficar com essa armadura, eu não sei o que tal, nunca vai fazer mudança necessária para uma relação. Jamais, porque nós somos pessoas que não somos deuses, né? Somos seres em construção. Portanto, esse autorreconhecimento das minhas normais limitações é o primeiro passo, de um lado e de outro. Né? Aí sim, eu estou predisposto desse diálogo, chegar a um consenso, a um denominador comum, a uma relação de paz, a harmonia e assim por diante. Não é assim? É isso mesmo. E isso aprendemos na prática, né, querido? Na prática. Na prática. De coisas pequenininhas que poderiam se tornar grandes e que, quando são pequenas, a gente resolve e aí se resolve mesmo naquele momento. E cuja prática vem do que a parapsicologia nos propõe. Não é? Por que isso insistimos? Na fantástica ciência que é a parapsicologia científica, que leva-nos a buscar por que as coisas são do jeito que são. E por que fazemos coisas que às vezes não queríamos tê-las feito. Então, que força é esta maior que a minha vontade, que nos leva a fazer isso ou aquilo? Se nós não entendermos isso, então teremos dificuldade de ter uma relação evolutiva crescente e assim por diante. Não é? É isso. Uma segunda ferramenta deste método é a palavra e o pedido de desculpa. Você já parou para pensar o que envolve a palavra desculpa, o peso que envolve, a importância da palavra desculpa? Como ela tende a ser difícil a sair da nossa boca? Por que ela é difícil? Porque nós temos uma conotação, a própria etimologia da palavra traz, né? Que quando eu peço desculpa, significa que eu estou reconhecendo uma culpa. Só que não é necessariamente assim. E é isso que a parapsicologia nos dá de fundamento. Que o ser humano, ele não erra porque quer errar. No próximo episódio, vamos trazer mais uma ferramenta, mais uma abordagem bem importante para você aplicar no seu relacionamento. Mas
vamos deixar enfatizado agora a importância de você acessar, de fazer a imersão para casais com base na parapsicologia para casais. Essa imersão online que você pode adquirir e se oportunizar a mergulhar em si para se autoconhecer, se autocompreender e poder usar isso tudo aí nos seus relacionamentos. Então, clique aqui embaixo e inscreva-se, não perca a oportunidade. Relacionamentos são feitos para nós sermos mais felizes, não é, Wilson? Portanto, inscreva-se agora. Até nosso próximo episódio. Até breve.